Boa tarde, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula falando sobre a poluição do ar atmosférico. Vamos dar continuidade sobre a atmosfera, tá certo? Camadas da atmosfera, agora falando sobre esta poluição do ar, tá bom, meus amores? Veja a charge que aqui está mostrando para vocês. Olha que legal, que interessante. Vamos ver aqui. Mais educação, mais emprego, mais saúde, menos poluição. Então, significa que as pessoas estão aqui, ó, fazendo uma propaganda, fazendo um protesto, pedindo mais educação, mais emprego, mais saúde. Mas enquanto isso, ó, a árvore pede menos poluição. Tá vendo lá atrás? O que está acontecendo lá atrás? Olha aqui. Carros, chaminés de fábricas, poluindo o ambiente, tá vendo? Isso mesmo. Então, o que acontece aqui? Qual é o objetivo dessa imagem, dessa charge para vocês? É a mensagem que está sendo transmitida aqui através de quê? De cartazes, né? Onde as pessoas estão preocupadas com a educação, saúde, emprego, sim, melhorias, reivindicando seus direitos, mas ao mesmo tempo aparece uma árvore aqui do lado reivindicando o quê? Reivindicando menos poluição, chamando a atenção para a sua situação atual e que muitas pessoas não percebem, não é isso? Que apesar de estar ao nosso redor, né? Isso aqui está acontecendo. Então, vamos aprender cada dia mais, interpretar, né? E aprender a lutar por uma natureza saudável, um ambiente mais saudável e uma terra, um planeta mais saudável, sem poluição, não é? Um ar puro. Então, vamos lá. Quanto mais árvores, mais ar puro. Veja, qual é a mensagem da charge acima? Vamos lá? Qual foi a mensagem que as pessoas e a árvore passou? A tia Chile acabou de falar com você, né? As pessoas estão reivindicando seus direitos e a árvore está reivindicando o quê? Menos poluição, não é isso? Que tipo de problema ambiental apresenta aqui, ó? Qual é o tipo de problema? A tia Chile mostrou para você aqui, ó, bonitinho. O que está acontecendo lá atrás dos cartazes? A poluição do ar, não é isso? E o que você observou na charge para responder à questão anterior? O que você observou para responder que isso aqui, ó, tá acontecendo o quê? A poluição do ar? Você observou que lá atrás tem vários carrinhos, né? Várias chaminés de indústrias que está poluindo o ar. Muito bem. E qual é o principal responsável pelo problema ambiental representado na charge? Vamos justificar? Vamos entender melhor? Vamos observar aqui, ó. Observe aí. Vou dar um tempinho para você pensar. O ser humano, certinho? Por quê? Porque ele é responsável pela ilustração, o funcionamento de fábrica, a instalação de indústria, o uso de automóveis, fábricas, usinas, automóveis, que também emite grande quantidade de poluentes para a atmosfera, fazendo com que o nosso ar fique poluído, tá bom? Veja aqui agora, a charge acima retrata aqui um problema ambiental comum, principalmente nos ambientes urbanos. O que é urbanos? Cidade. A poluição do ar, não é isso? Qual é o problema principal? E além do vapor da água, gases, poeiras e seres vivos citados anteriormente, o ar poluído apresenta outros componentes, não é isso? Chamados poluentes atmosféricos. O que são eles? São os tipos de gases tóxicos, partículas sólidas e líquidas que alteram as características do ar que são prejudicados aos seres vivos, né? Que vão prejudicando os seres vivos. São todos os poluentes, produtos que eles utilizam nas fábricas, não é isso? É o combustível, tudo isso vai prejudicando.
Na página 210, nós vamos ver as atividades humanas que são as principais, né, causadoras da liberação de poluentes na atmosfera. Me acompanhe no seu livro e veja aqui algumas atitudes que ajudam a reduzir esse tipo de poluição. O que é preciso fazer para reduzir essa poluição? Fábricas, indústrias que emitem grande quantidade de poluentes do ar atmosférico. Então, por isso, essas atividades são consideradas uma das principais causas de poluição do ar, tá certo? Poluição atmosférica. Então, para reduzir a emissão desses poluentes, é possível fazer o quê? Instalar filtros nas chaminés e priorizar o uso de tecnologias que emitem menos poluentes. Mostrou para você o problema e também a solução, tá certo? Qual é o problema? A fábrica e as indústrias que emitem os poluentes em grande quantidade. E a solução seria o quê? Reduzir através de filtros nas chaminés, tá bom? Aqui, está mostrando para você a queima de combustível saindo do carro, tá vendo? Então, durante o funcionamento dos automóveis, libera diferentes gases poluentes no ar. Então, para reduzir a emissão desses poluentes, deve-se fazer o quê? Uma manutenção frequente do carro, instalar catalisadores nos escapamentos, né, na descarga. E, além disso, é necessário priorizar outros transportes coletivos. Por quê? No ônibus não vai só uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Vai várias, 20, 30, 40. Então, cada um no seu destino, né? Vai descer no seu destino e todo mundo fazendo o seu percurso. E também o uso de bicicletas, tá bom? Muitas vezes, o ser humano realiza queimadas para limpar o solo. Ou seja, para limpar o solo, para fazer novos plantios. Então, através disso, emite grande quantidade de poluentes na atmosfera. Uma das alternativas para reduzir essa emissão desses poluentes é fazendo o quê? Dar preferência para as técnicas de cultivo do solo, que não se baseiam nas queimadas, né? O homem pode, né, muito bem usar máquinas, né? Pode usar trabalhadores, trabalhar com muitas pessoas, capinando, retirando, limpando e plantando. Porque a queimada vai poluir o ar e o solo, tá certo? Veja que na página 211 mostra para você a questão dos vulcões e a emissão de gases poluentes. Olha aqui os vulcões, uma imagem de um vulcão, perdão, liberando gases e fumaça na atmosfera terrestre, tá vendo? Então, vamos lá. Os poluentes podem ser lançados na atmosfera tanto por fontes artificiais como atividades humanas. Então, quanto for fontes naturais, como os vulcões eles podem liberar gases, poeira, cinza e outros componentes, né, que vão ser liberados na atmosfera terrestre. Então, esses poluentes podem ser lançados tanto na atmosfera, né, como fontes artificiais, como também as atividades humanas ou pelos vulcões, tá bom? Vamos ver aqui. Olha, a retirada de áreas florestais para a criação de gado. O homem retira, queima, né, para colocar vários gados, animais, bois, né? E feito isso, o que ele faz? Ele coloca as queimadas, pratica a queimada e emite grande quantidade de gases poluentes na atmosfera. Então, alguns incêndios podem ocorrer naturalmente, como os causados, né, por raios em vegetação seca, pessoas que passam em carro viajando e pituca, né, de cigarro. Sabia também que se tiver cacos de vidro, né, tiver algum material inflamável lá no meio, né, lançado no meio da floresta com relação ao sol, acontece essa queimada? Isso mesmo, se tiver um caco de vidro e o sol está muito quente, ocorre essa situação. Pode ocorrer sim. Queimar materiais domésticos como lixo, emite gases poluentes na atmosfera. Então, para isso é preciso fazer o quê?
evitar esse tipo de poluição. O que nós devemos fazer? Separar o lixo corretamente e dar o destino adequado a esses materiais, né? Colocando na porta de casa para o caminhão do lixo recolher. E aqui tem uma mensagem para você, né? Vivendo os valores. Cuidar do ambiente é dever de todos. Refletir sobre nossas atitudes e sua consequência pode auxiliar na redução da poluição ambiental. Vamos refletir sobre cada uma dessas atitudes aqui, ó. O que acontece no nosso dia a dia, tá bom? E aí teremos uma terra, um planeta, um mundo melhor. Um ar, né? Melhor, tá certo? Você tem essa atividade aqui, ó, na página 212, onde você vai ler esse trechinho aqui e vai responder as questões, tá bom, meu amor? Beijos e até a próxima. Bom, aí aqui neste capítulo nós estudamos, né, sobre o ar, os componentes, os seres vivos, a importância, né? E além disso, você também estudou sobre as formas da camada ao redor da Terra, né, da atmosfera terrestre. Nós vamos revisar alguns desses conceitos, né? A atmosfera terrestre apresenta 5 camadas. Quais são elas? Vamos lá? Exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Nós temos aqui a atmosfera, que é composta por gases, vapor da água, poeira e seres vivos. A camada de ozônio, que ela protege os seres vivos da ação, né, prejudicial, que é realizada dos raios solares. O ar, que possui massa e ocupa lugar no espaço e exerce uma pressão sobre os corpos, no caso do ar dentro da bexiga, da bola, não é isso? O ar que está presente ao redor e é dele que os seres humanos absorvem o gás oxigênio durante a respiração. O efeito estufa, né, natural, que mantém a temperatura terrestre adequada para a vida na Terra, para a nossa vida. Os poluentes atmosféricos que são liberados na atmosfera, principalmente pelas atividades humanas. Então, tudo isso você aprendeu, né, um pouquinho sobre a atmosfera. Então, realize a sua última atividade deste capítulo, que está na página 212, tá bom? E na próxima aula nós vamos fazer a correção, tá certo? Eu gostaria de fazer com você essa leitura antes de fechar o vídeo, de finalizá-lo, perdão, e trazer para você também já a correção. Por quê? Porque a tia vai fechar esse capítulo aqui, tá bom? Para não ter que iniciar uma outra atividade, um outro assunto e trazendo essa correção. Vamos lá? Leia o trecho da reportagem abaixo que apresenta partes do depoimento concedidos durante a entrevista sobre o fechamento de uma fábrica na China. Em seguida, você vai responder as questões. O fechamento da fábrica nos trouxe uma coisa boa. Pelo menos podemos respirar melhor, diz Lao Zhang. Enquanto a fábrica funcionava, o ar era preto. A sujeira ficava na pele, na roupa. A poluição também afetou a chuva. Cai a chuva ácida que prejudicou nossos cultivos. A poluição do ar pode afetar o solo. As substâncias nocivas emitidas na atmosfera pelas fábricas, podem se assentar diretamente nas plantas e na terra, poluindo o solo e prejudicando as colheitas. Vamos lá? O que significa essa questão, né? Significa depositar. É o mesmo que depositar, tá certo? Assentar significa o mesmo que depositar, cair sobre o solo. Então, vamos lá. De acordo com o texto, quais os prejuízos causados pela instalação da fábrica no local? Você não vai conversar com o coleguinha, mas se você quiser, pode ir no Zap, né? Conversar, muito bem. E se não, você vai responder, tá certo? Quais são os prejuízos causados pela instalação da fábrica no local? Vamos ver aqui. O que aconteceu? Trouxe coisas boas? Pelo menos eles
puderam respirar melhor. Então, enquanto a fábrica funcionava, o ar era como? Preto. A sujeira ficava na pele. E onde mais? Na roupa. A poluição também afetou a chuva, porque caiu uma chuva ácida e prejudicou o cultivo. E com a poluição do ar pode afetar o que mais? O solo, né? Por quê? Porque as substâncias nocivas emitidas na atmosfera pelas fábricas podem assentar diretamente. Aonde? Nas plantas, na terra, poluindo o solo e prejudicando as colheitas, tá bom? Como a poluição do ar afetou a produção de alimentos da população local? Através dos poluentes atmosféricos, né, que afetaram o cultivo dos alimentos. Isso porque tais poluentes podem se acumular diretamente sobre as plantações, poluir o solo, causar chuva ácida em todos os caos, tá vendo? Tudo que a tia Shirley acabou de falar aqui com você. Beijos e até a próxima!